Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antony Ling e hoje converso com Isadora Rebouças e Maxime Barkatz sobre retrofit na prática. De São Paulo, Isadora é fundadora da IRR Capital, empresa especializada em buscar soluções e estruturar investimentos para ativos imobiliários complexos. Também é cofundadora da Citas, empresa voltada para requalificação e locação de apartamentos no centro de São Paulo. Isadora tem formação em administração na USP e trabalha no mercado financeiro desde 2008, tendo passado por empresas como Goldman Sachs e Cerberus Capital Management. Francês, nascido em Paris e hoje morando em São Paulo, Maxime é sócio e fundador da Ilion Partners, uma das principais empresas especializadas em retrofit na cidade, tendo executado 17 investimentos desde 2014. Entre 2005 e 2014, Maxime completou transações imobiliárias na Europa e nos Estados Unidos. Sua formação é em administração de empresas pela HEC Paris, com intercâmbio na FGV em São Paulo, e também é mestre em História pela Universidade de Paris Sorbonne. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas ao final da nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pela Loft, uma empresa que chegou para facilitar o mercado imobiliário de compra e venda de apartamentos. Tudo muito simples. Quer vender? A Loft anuncia seu apartamento para milhões de pessoas. Quer comprar? Temos assessoria imobiliária e análise jurídica gratuita. Se quiser, você resolve tudo de um jeito digital e, o mais importante, com 100% de segurança. Então, você que está em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Porto Alegre, pensou em comprar ou vender seu apartamento? Acesse loft.com.br. Bom, Isadora, Maxime, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui no programa para a gente falar hoje sobre retrofit na prática. Então, a minha ideia com esse episódio é tentar explicar um pouco para os ouvintes o que é um retrofit e explicar um pouco da trajetória, digamos assim, desde do início de um projeto de retrofit, na busca por um edifício, passando por projeto, né? Para a gente desvendar um pouco como funciona esse processo que tem sido cada vez mais falado, né? Seja no mercado imobiliário, seja nos jornais, como uma forma, né, como uma nova forma de olhar para edifícios existentes que tem um potencial grande aí para ser destravado. Então, de repente, vamos começar com a Isadora. Queria te perguntar, se pudesse explicar para os ouvintes o que é retrofit, né? E aproveitar para falar aí em talvez um minuto o que é a Citas e o que é a empresa de vocês e o que vocês estão fazendo. Bacana. Então, basicamente, retrofit, Maxime, eu não sou técnica, você pode me corrigir se eu estiver falando besteira, seria requalificar um edifício completamente. A gente gosta muito de usar a palavra de reciclagem, né? Então, a gente recicla um ativo, recicla um prédio, ele pode ter o mesmo uso, pode ter um uso diferente, mas é fazer uma obra que pode ter intervenções mais ou menos profundas para tentar trazer uma nova vida para um ativo, né? Então, na minha visão, isso é o retrofit. E nós, da Citas, a gente tem um mandato específico para procurar prédios no centro de São Paulo e converter para residencial, mais para renda. Então, são apartamentos que são desenvolvidos para serem locados e não num produto mais tradicional do mercado em geral, que é incorporação e venda de unidade. A gente chegou nesse modelo de negócio, nosso DNA é muito de reestruturação e de ativos estressados. Então, assim, cansei de ouvir no passado o pessoal da construção civil falando que era mais barato demolir um prédio inteiro do que fazer um retrofit, o que não faz nenhum sentido do ponto de vista físico e de materiais que existem lá. Então a gente pensa, bom, se esse pessoal acha que não é viável, que tem um problema de custo, que é melhor jogar o prédio fora e fazer de novo, em que modelo de negócio eu consigo fazer não ser mais barato jogar fora e fazer de novo, né? Qual que é o modelo de negócio que eu tenho que utilizar para isso ser viável? E a gente chegou na questão da locação, porque quando você está vendendo em corporação, você está fazendo o sonho da casa própria, a pessoa está escolhendo o apartamento que ela vai morar pelos próximos 30, 40 anos, é o patrimônio da família. Então existe uma série de condicionantes e desejos desse processo que se você precisa oferecer e você só consegue oferecer dentro de uma corporação. Você não consegue, ou é muito difícil você colocar uma super piscina, um super parquinho e etc. num retrofit, enquanto numa incorporação você consegue. Mas quando você fala de locação, aí se a unidade é um pouquinho menor, um pouquinho maior, se a parede é um pouquinho mais torta e etc., isso conta muito menos, porque a pessoa está tomando uma decisão provavelmente pelos próximos 12 meses, o importante é estar perto do trabalho, estar perto da faculdade, se é um estudante. Então os critérios mudam e por isso a gente entende que para operar e para conseguir viabilizar o retrofit no centro de São Paulo hoje, esse é o melhor modelo. Então é isso que a gente vem fazendo aí desde 2019. Muito legal, uma bela introdução. E Maxime,
tem algo a acrescentar? E a empresa de vocês também atua nessa área e já tem alguns casos realizados, correto? Sim, exato. A questão do retrofit, para mim, é algo que sempre levanta um pouco de suspeita, porque é uma palavra em inglês, assim, por que está usando uma palavra em inglês, sabe? Isso, na verdade, faz que ela acaba sendo utilizado para definir questões bastante diferentes. Então, eu gosto de falar de reformas, na verdade, que é algo talvez mais simples e que dá para entender para todo mundo. A questão do retrofit, talvez ela se aplique mais a projetos de um maior porte, quando você vai repensar todo o projeto, todo o produto. Por exemplo, que a Isadora estava comentando de transformar um prédio comercial, que foi pensado para ser utilizado como comercial, para apartamentos. O nosso negócio, então, ele inclui o retrofit ou a reforma, mas a gente pensa ele de uma forma um pouquinho mais abrangente, no sentido, a gente fala mais de reposicionamento, no seu caso. Então, a gente tenta comprar imóveis, no caso prédios, né, que por diversos motivos estão desvalorizados, subvalorizados. Então, muitas vezes é porque os proprietários não têm realizado os devidos investimentos ao longo do tempo e os prédios têm se desvalorizado ao ponto de precisar de um retrofit, de uma reforma. Mas, às vezes, vai ser também um problema de gestão. O problema é que quem são esses proprietários, quanto tempo eles demoram para tomar decisão, qual tipo de estratégia comercial eles estão utilizando, etc, etc. Então, o nosso negócio é de pegar essa bola, né, num certo momento. Geralmente, a gente compra de pessoas que são proprietárias há muito tempo, às vezes há muitas gerações, e que estão cansadas, ou para elas, estrategicamente, já não faz mais sentido carregar esses imóveis. Então, a gente pega esse bastão, essa bola nesse momento, e com o nosso know-how, né, com o nosso capital intelectual e financeiro, a gente tenta agregar valor nesses imóveis. E aí, ao contrário, talvez, da estratégia que a Isadora comentou, o que nós fazemos, ele sai muito mais do prédio para o produto, não tanto do produto para o prédio. Quando a gente entra num prédio, não sabe se vai ser um hotel, se vai ser uns apartamentos para locação, se vai ser uns apartamentos para venda, etc. Eu acho que a gente tenta mais ter essa especialidade de tentar entender o que dá para fazer num certo local, num certo prédio, né? Então, isso, inclusive, a gente gosta de pensar que isso é o nosso maior valor hoje, né? Justamente ter essa cabeça que vai conseguir imaginar o que fazer. Isso fez que a gente fez até agora projetos muito diferentes. A gente está vendendo apartamentos grandes, já vendeu apartamentos pequenos, está alugando apartamentos, está alugando laje comercial, já fez um projeto de moradia estudantil, de hotel, enfim, projetos que eram o que, no nosso ver, era o melhor valor agregado nesses espaços. Eu fiquei curioso também, Maxime, se me permite, Isadora, da trajetória de alguém que vem da França, né? Ou, enfim, principalmente de Paris, onde, não sei, a maioria das obras talvez sejam reformas, né? E não edifícios novos, né? Como é mais comum aqui no Brasil. Isso teve alguma influência em relação a como você vê o mercado aqui no Brasil, né? Ou você teve alguma experiência na França, né? Que te ajudou a iniciar esse projeto aqui no Brasil? Como é que foi essa... É uma pergunta interessante, porque eu tenho a sensação de que, como francês, já ganha uma certa respeitabilidade com assuntos de retrofit, né? Porque realmente, principalmente eu que sou de Paris, na minha infância, eu vi poucos prédios sendo construídos. Talvez nunca vi um prédio sendo construído no bairro onde eu morava. E em troca, o paulistano, né, ele vive com isso, ele viu a cidade evoluir, etc. O quarteirão onde eu nasci, se eu vou lá agora, é exatamente igual, os mesmos prédios. Porém, não tive a experiência de retrofit, apesar de ter essa nacionalidade. Eu trabalhei no mercado imobiliário durante praticamente uma década na Europa, mas eu era mais de desenvolvimento, justamente. Eu construía imóveis comerciais, principalmente galpões logísticos e imóveis de escritórios. Então, sempre tive um papel mais de incorporador, desenvolvimento das empresas onde eu trabalhei. O gosto por isso veio mais, acho que por motivos pessoais. Eu tinha morado no Brasil quando eu tinha 22 anos, passei 2 anos aqui, como estagiário, intercambista,
E depois, na época, eu já frequentava bastante o centro, já era um lugar legal, acho que talvez era mais o começo dessa reapropriação do espaço por pessoas industriais criativas e pessoas que buscavam espaços maiores e mais baratos, né? Então, um lugar que tinha bastante vida cultural e intelectual. Eu era um frequentador nessa época e depois eu reli isso, virando um profissional da área imobiliária. Fiz a releitura das experiências que eu tinha vivido em São Paulo e quando deu o momento de voltar a morar no Brasil, que na verdade eu já era empresário, eu tinha uma empresa que eu vendi em 2013 e após umas reflexões eu optei por voltar ao Brasil, né? Mas não necessariamente para fazer retrofit. Mas aí começou a se juntar um pouco tudo, essa questão imobiliária que eu tinha me tornado um profissional, essa fascinação, diria quase, por São Paulo, pelo centro especificamente, e a vontade também de desenvolver um projeto mais pessoal, um projeto um pouco mais autoral, menos frio do que eu tinha feito até agora. Então, aí foi uma junção, na verdade a Ilion hoje é uma empresa, mas ela foi um projeto de vida também. Se eu for pensar a posteriori, teve várias casinhas assim que foram se juntando para desenvolver esse projeto profissional. Não, obrigado, né? E eu acho que esse é um gancho para a próxima pergunta que eu ia fazer, que eu até estava batendo um papo com a Isa antes da gravação aqui, né? Que é em relação a, bom, por que retrofit, por que agora, né? Porque eu acho que talvez aí na história do Maxime tenha sido uma evolução talvez natural, né, da tua carreira imobiliária, mas a gente tem visto cada vez mais, né, na mídia, de investidores do mercado imobiliário, né, de iniciativas para reconverter, retrofitar, reformar edifícios, né? Então, Isadora, qual que é a tua visão a respeito disso, né? Por que isso está acontecendo agora e como é que vocês acabaram entrando? Eu acho que a indústria está amadurecendo um pouco, né? De modo geral, a indústria o setor inteiro imobiliário, ele costuma caminhar em passos muito lentos, né? As inovações, os novos produtos, eles costumam vir de forma muito devagar, é um setor muito conservador, então as pessoas preferem replicar o que elas já sabem, se sentem confortáveis, do que testar muita coisa nova. E acho que por isso que o retrofit no passado foi muito pouco debatido, muito pouco falado. Tinha essa percepção também de custo, que o custo de fazer um retrofit é maior do que o custo de demolir o prédio e fazer de novo, e etc. Eu acho que, pensando no que tem acontecido, né, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, essas leis novas que incentivam o retrofit nessas regiões específicas, existiu uma dificuldade burocrática muito grande com o processo também. Isso ainda não foi resolvido, né, mas pelo menos a gente sente que existe uma boa vontade do poder público de resolver. Então, por exemplo, enquanto uma incorporação nova, você pode conseguir aprovar ela pela prova fácil em 4 meses, o retrofit você pode demorar 1 ano e meio, 2 anos para conseguir uma aprovação, né? Um fluxo de caixa que você, de repente, já comprou o prédio de partida, já é 50% de todo o seu investimento, você já desembolsou, não tem a permuta do terreno, a conta fica muito mais difícil. Então, se você não consegue sentir que você vai ter a aprovação, as inseguranças todas de bombeiro e etc. sanadas, faz pouco sentido tomar todo esse risco para entrar num produto novo. E eu acho que essas novas formas de ocupação, quando a gente começou a falar de residencial para renda em 2019, não tinha ninguém falando de residencial para renda quase no Brasil. Depois veio a Lugo, depois veio a Yucca. Então isso começou a virar algo mais palatável, eu diria, aí pro mercado de modo geral. E eu acho que com isso o debate de vamos fazer retrofit, vamos pensar em formas alternativas de investir nesse setor, acabou amadurecendo um pouco. Você falou da legislação de São Paulo, que teve algumas mudanças, né? O que aconteceu nos últimos anos, né? E isso melhorou? Não, né? Você falou que não resolveu totalmente ainda. Se você puder comentar sobre isso. A legislação, a ideia dela é muito boa, né? Que é o programa Requalifica Centro. Então, é um programa montado pela Prefeitura de São Paulo, exatamente para estimular o retrofit. E eles começaram com um piloto nessa região central, por ser realmente, acho que a região de São Paulo que tem mais prédios ociosos que estariam aptos a serem retrofitados, né? Então, eles tentaram trazer mecanismos de facilitar todos esses problemas que eu elenquei. Então, por exemplo, a gente tem muito prédio que tem dívidas absurdas de IPTU, então você não consegue nunca viabilizar uma aquisição porque, assim, a dívida já é maior do que o valor que o prédio vale, e aí o proprietário não vai entregar o prédio por nada, e aí você não consegue destravar isso. Então, a lei nova diz que vai existir a remissão dos créditos. Então, o que tem aberto de IPTU não precisa pagar desde que você requalifique o prédio. É um golaço, entendeu? É um negócio super bacana, consegue destravar uma série de problemas,
mas ainda não foi regulamentada no detalhe. Não sei exatamente como funciona esse processo. Eles também estão dando alguns incentivos fiscais, então o ITBI você também não precisa pagar se você for fazer a requalificação. Tem uma isenção de IPTU depois do prédio pronto de 3 anos, depois do IPTU progressivo de mais 5. Então você tem pequenos benefícios que ajudam muito na questão da conta financeira para o modelo ficar de pé, e eles também estão se propondo a olhar esses projetos com um carinho diferente do que eles tinham no passado. Então, ter uma secretaria específica, ter pessoas específicas, dar prioridade para os projetos de retrofit, para que um projeto não demore 1 ano e meio, 2 anos, ou entre nessa... É quase uma roleta russa, né? Pode ser que saia em 6 meses, pode ser que você fique 1 ano e meio sem a aprovação. Então, eles também estão tentando criar inteligência para analisar esses projetos com mais celeridade, mas isso também ainda não saiu a portaria específica explicando como é que funciona isso na prática. Então, por exemplo, a gente deu entrada na prefeitura em agosto do ano passado num projeto, e a gente está aqui em junho e o projeto não andou, nem começou a tramitar, porque tem tanta indefinição da lei ainda, que por mais que a lei seja ótima e assim, está visando muitas melhorias, até ela virar prática e você ter jurisprudência, você ter histórico, demora um tempinho ainda. Então, ainda é um período de bastante risco para quem está investindo nesse tipo de reforma. Maxime, algum comentário a adicionar em relação a isso? Sim, sobre a questão de aprovações, eu concordo totalmente. Acho que quanto mais houver facilidade dos órgãos públicos para você fazer esses projetos, acho que mais projetos virão, né? Tem essa nova lei agora que está sendo muito falada e possivelmente vai inspirar alguns atores a entrar. Eu acho que precisamos entender ainda o quanto isso ela vai estar aplicada. A minha opinião sobre isso, a minha modesta opinião, porque eu não sou especialista nesse assunto, é que na verdade a gente tem demais leis, não demais poucas, né? Então existem muitas documentações que se contradizem uma com outra e que podem ser interpretadas. Então, acho que hoje faz falta uma simplificação, no meu ver, que talvez se ele qualifica, ele meio que consolide tudo que já existe e permita essa simplificação, mas até agora, principalmente, não tenho experiência com ele qualifica. Os técnicos de prefeitura, eles sofrem de estar em poucas pessoas para muito volume, então essa questão da morosidade ela é real, mas eles também sofrem muito por um risco de ser responsabilizados depois por ter cometido os erros, né? Então, quando você lê simplesmente o Código de Obras, que é um documento bem padrão, né, esse documento ele tem artigos que são contraditórios entre um e outro. Então, se eu leio ele, eu vou sempre falar, pô, não, aquele artigo que vale é o artigo X, que é o mais favorável para mim. Mas do outro lado da mesa, a tendência vai ser ao contrário, porque ele vai ter uma questão talvez até mais de responsabilidade, né, de não querer errar e autorizar. Então, eu não vi até agora na prefeitura pessoas mal intencionadas, ou pessoas que não querem que haja retrofit, etc. Sempre pode ter um outro, mas não é o padrão. O padrão acho que é mais de medo de errar, de definição e de sobrecarga de trabalho. Então, existe um eixo de melhora bem grande aqui. Acho que ele vai acontecer. Acho que São Paulo demonstrou uma capacidade de inovar. Teve aquela lei dos Uber, na época, por exemplo, que foi uma inovação mundial. Então, por que não uma inovação nesse sentido também? Eu lembro que a fronteira entre os usos está cada vez menos clara. As pessoas trabalham em home office, então precisa ter uma licença de funcionamento para trabalhar em home office. As pessoas usam o apartamento, mas também alugam como se fosse um hotel, no Airbnb. Então, a fronteira, né, de usos está sumindo e não sei até que ponto a prefeitura precisa tanto saber isso, pelo menos numa região central, onde já tem infraestrutura. Então, eu acho que a prefeitura precisa entrar um pouco menos nos detalhes, confiar um pouco mais no empreendedor, talvez ter uns critérios mais simples, né, para autorizar projeto. Em muitos casos não tem que autorizar projeto. Eu lembro que, para voltar ao Código de Obras, antes do Código de Obras, que se não me engano é de 2016, antes disso, se você ia transformar teu quarto em 2 quartos, no teu apartamento, você tinha que aprovar na prefeitura. Obviamente ninguém fazia isso.
mas o síndico que não gostava de você, ele não deixava você fazer porque ele pediu uma obra de prefeitura. O Código de Obras de 2016 foi uma revolução para isso, no sentido que ele falou, dentro da tua casa, dentro dos seus muros, você faz o que você quiser. Sempre quando não seja obras estruturais, de aumento de área, etc., obviamente. Então, acho que dá para puxar esse fio, na verdade, e nessa mesma linha de se preocupar mais pela casca, né, um pouco menos pelo que está acontecendo lá dentro, o que você está fazendo, etc. Só para voltar, se está pegando um pouquinho do retrofit, né? Eu acho que, a princípio, São Paulo, eu acho um mercado adverso para o retrofit, porque é uma cidade muito espalhada. Então, é uma cidade que não tem aquela densidade que você vai encontrar em cidades europeias, por exemplo, onde realmente não há terreno, né? Aqui os incorporadores reclamam que não tem terreno, mas na verdade tem terreno. Se você olha ao teu redor, você vai ver um monte de casinhas entre dois prédios, você vai ver os estacionamentos. Na própria Avenida Paulista tem terreno, né? Na própria Praça da República. Então, eu acho que isso tem feito que o mercado tenha se desenvolvido mais ao redor da incorporação nova, da construção nova. É uma cidade muito recente, né, vamos lembrar. Então, acho que é uma cidade que foi construída ainda por pessoas que estão vivas, praticamente. Né? Então, acho que a cultura do paulistano está muito enraizada nessa do novo, né, do prédio novo, etc. Inclusive, como a Isadora lembrou, o setor da incorporação se estruturou bastante bem e conseguiu fazer o aprovar rápido, por exemplo, que é um trunfo. Isso funciona muito bem. Eu tive uma experiência, porque eu tenho uma pequena participação de uma incorporação em São Paulo, e aí foi aprovado 400 apartamentos em 3 meses. Enquanto eu, para fazer uma coisa muito besta no Cambuci, estou há 2 anos esperando uma aprovação. Então, claramente, o segmento da construção nova está muito mais maduro, um segmento muito mais profissionalizado. Você tem advogados, consultores, empreendedores, etc., que pensaram nesse assunto há décadas e conseguiram, em muitos aspectos, se fazer ouvir, né? O retrofit, porém, acho que ele chega porque São Paulo já não é tão recente assim, quer dizer, é uma cidade recente comparada com Paris, mas agora, enfim, o centro, ele é um centro dos anos 40 e 50, então esses prédios dos anos 40 e 50, que nunca receberam R$1 de investimento, eles estão mais do que vencidos, né? Eles estão mais do que na hora de receber. A gente, na nossa avaliação, o prédio praticamente tem que ser reconstruído a cada 30 anos, mais ou menos uns 40 anos, vai gastar uns 2%, 3% do valor da construção por ano para manter. Então, isso quer dizer que a cada ciclo você vai ter que refeito tudo, fachada, os sistemas, instalações, etc. Se o pessoal não fez nada durante esses anos todos, o parque imobiliário está extremamente envelhecido, então a necessidade do retrofit ela vem. Tem aqueles prédios que são desses prédios inteiros que dá para comprar, etc. Mas tem também uma bomba aqui do retrofit, que são os condomínios, né? Os condomínios, muitos deles subinvestidos, e aqui também vai haver bastante empreendedorismo, vai haver empresas que vão oferecer reforma contra, sei lá, apartamentos, mas com certeza o parque imobiliário envelheceu, e eu iria até um pouco além. Eu acho que não está tanto enraizado, eu acho, na cultura daqui de São Paulo, de manter os imóveis. Acho que tem uma cultura um pouco de consumo aqui, né? Como você constrói muito, as pessoas com mais poder aquisitivo costumam ir comprando apartamento novo a cada, sei lá, 10, 15, 20 anos. O que ficou mais velho, geralmente ficou na mão de quem tinha menos poder aquisitivo, né? Então, acho que tem uma questão muito interessante, na verdade, que mistura a questão técnica, a questão cultural, a questão de onde as pessoas querem morar, porque antigamente as pessoas queriam morar no centro, depois as pessoas queriam morar no subúrbio, mas agora, de repente, com a nova geração, o pessoal quer mais voltar a morar no centro. Então, vai acontecer um monte de coisa nesses próximos anos, e eu diria que por isso está tendo mais interesse na mídia, está tendo mais empreendedores agora querendo enfrentar essa batalha, porque tá uma batalha bem bacana, na verdade, que está se desenhando, né? Não, só comentando em alguns pontos que você falou, né? Eu concordo que na parte regulatória, o poder público, em relação aos usos da edificação, também não deveria se envolver ou se preocupar tanto, né? Porque, para mim, na ausência de uma externalidade daquele uso, né? Não é uma questão urbana, né? Não é uma questão do público, e sim, talvez, uma questão a ser resolvida numa convenção de condomínio, né? Se pode ou não pode Airbnb, ou se vai ser residencial, comercial, e pouco interessa, digamos assim,
o funcionamento da cidade, né? E eu gostei desse ponto, né, que você comentou também no início da sua fala, que nossa cidade é nova, né? E talvez esteja passando aí, talvez pela primeira reciclagem dos prédios, né? Diferente de cidades mais antigas que já passaram por múltiplas vezes, já se acostumaram de como endereçar isso até do ponto de vista regulatório, né? Sei lá, eu né, já morei alguns meses num edifício em Paris que devia ter séculos, que, sei lá, não tinha acessibilidade, não tinha elevador, não tinha ar-condicionado, não tinha, sabe, um monte de coisa que provavelmente uma construção nova teria, mas que não tem muito o que fazer, né? Tem situações que não tem muito o que fazer. Você tem que aceitar aquela realidade. Eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda tá aprendendo por aqui. Mas vamos lá, né? Então, indo para a prática do retrofit, né? Isadora, você está aí, né, procurando edifícios, procurando investimento. Como é que inicia, né, esse processo, né? Você procura um prédio, você capta dinheiro de investidores, né? Vocês mesmos investem. Fala um pouco sobre né, esse surgimento aí de um projeto. A tese seguiu muito mais como uma tese ampla do que como um retrofit específico de um prédio, né? De novo, a gente não é uma empresa de incorporação imobiliária, nem de mercado específico, a gente é muito mais de reestruturação de ativos estressados. Então, a gente percebeu que existia um gap muito grande de oferta e demanda no centro, que você tinha uma oferta gigantesca de prédios comerciais e uma demanda quase zero de prédios comerciais, e uma demanda muito grande para residencial e pouca oferta de residencial. Eu sempre gosto de contar dois causos que aconteceram em tempos mais ou menos semelhantes, que eu, em 2012, comprei um apartamento na planta, na Baixada do Glicério. Não sei se vocês conhecem a Baixada do Glicério, mas eu gosto de falar que é Gotham City do centro. Então tem o centro e aí tem Gotham City, que é um pouquinho pior, lá embaixo na Baixada, bem perto do Pontilhão. E eu comprei o apartamento porque, assim, com o dinheiro que eu tinha, que era do FGTS, era ou esse ou um em Itaquera, e eu achei que o centro estava mais perto da minha casa do que Itaquera, era mais fácil de gerenciar. E aí eu comprei um apartamento de 45 metros quadrados, então é construção nova, né, mas uma região aí um pouco mais complicada, e quando o apartamento foi entregue em 2015, eu conseguia fazer a locação por quarto. A gente tinha um volume de pessoas interessadas gigantesco, eram em torno de 5 mensagens por dia de gente interessada em fazer a locação, e eu fazia no pacote, num apartamento de 45 metros quadrados no Glicério, o mesmo que eu pagava num apartamento de 90 metros quadrados no Itaim. Eu falei, putz, acho que tem uma questão de demanda aqui, tem uma demanda que não está sendo atendida, que poderia ser melhor atendida. E numa época muito próxima também, meu marido alugou um escritório no centro, e aí ele pagava R$5.000 o pacote, aluguel, condomínio IPTU, por 2 lajes, somando 400 metros quadrados. Significa, ele pagava nada de aluguel, e ao mesmo tempo, mesmo pagando tão pouco, o prédio estava 100% vazio, ele era o único ocupante. Então, assim, ficou muito clara essa questão de oferta e demanda, e a gente entendeu que do ponto de vista de investimento, esse era um excelente investimento para quem gosta de risco, né? Para quem gosta de ativos estressados, para quem tem esse viés de você tem acho que um downside protection muito forte, né? Uma proteção muito grande, porque você compra um metro quadrado muito barato, geralmente o preço que você paga não é equivalente à somatória dos tijolos todos que tem lá, então você tem aí uma proteção muito grande do ponto de vista de investimento. Então a gente criou essa tese toda pensando sempre no ângulo do investidor, e aí a gente foi ao mercado com a tese para fazer a captação. A gente chegou a fechar em 2019, finalzinho de 2019, comecinho de 2020, antes da pandemia. A gente estava com 3 prédios assinados, ia sair um FII 476, pequenininho, só com investidor pessoa física, eram acho que 10 ou 15 investidores para comprar esses 3 prédios, e aí veio a pandemia, e a gente tinha muito investidor que era do mercado financeiro, e o pessoal ligou e falou, putz, não vai dar, ou perdi muito dinheiro porque eu tinha opção de Petro, ou não vai dar porque a minha posição toda aqui de mercado caiu 40% e quero 40% de desconto para comprar o prédio. Eu falo, eu já estou comprando abaixo do valor da somatória do tijolo, não dá para eu pedir 40% de desconto porque a bolsa caiu. E aí a gente acabou não conseguindo fechar nesse primeiro modelo, que era o nosso sonho sempre foi montar um fundo imobiliário, colocar os ativos dentro para depois fazer uma saída a mercado, e a gente começou a procurar outros investidores, e em 2021 a gente fechou com um grande fundo, eles fizeram um cheque de 150 milhões para a gente buscar esses prédios e fazer esses investimentos nessa tese. Então, basicamente, tudo que cabe dentro da nossa tese, a gente leva para esse fundo para eles aprovarem o investimento. Entendi. Então, enfim, de certa forma, tem
tem um pouco assim, na história de vocês teve uma certa, assim, para e passo, né? Buscando oportunidades, levantando dinheiro até conseguir desenhar algo que fizesse sentido para os dois lados, né? Exatamente. E Maxime, como que vocês se deparam com um determinado projeto, né? Como escolhem um determinado prédio para reformar, né? O que chama a atenção de vocês? Bom, a gente está faz um tempo já, né? Porque a empresa começou em 2014, então tem 8 anos. E nesses 8 anos, eu diria que a gente fez um esforço muito grande de tentar entender quem são esses proprietários, principalmente essas famílias, para entender a situação deles e tentar não somente ser um comprador, mas também ser uma solução para eles, porque ao mesmo tempo que não é tão fácil de comprar, não é tão fácil de vender. Essas famílias que têm esses prédios não têm tanta liquidez agora, possivelmente estão entrando alguns novos players, mas sabe como é também, na hora de vender você não tem tantas opções. Então a gente sai bastante do prédio e do próprio proprietário. A gente gosta de entender essas situações. Então a gente vai detectando esses prédios através de N estratégias, que foi desde contratar uma molecada para andar na rua e bater nos portas. Isso já durante 2 anos a gente teve um time assim, de estudantes fazendo isso, até cartórios para olhar as matrículas, advogados, etc. Então a gente tem bastante maneiras assim de originar, corretores também. E assim é difícil. A gente colocou mais um valor mínimo de investimento. Porque por uma questão que eu acho chato, na verdade, porque eu gostaria de fazer predinhos, mas o teu advogado vai custar a mesma coisa para fazer uma auditoria, para estudar arquitetura, etc. Então chega um momento que não viabiliza fazer um projeto. Então a gente colocou mais um faturamento, vamos dizer. O projeto tem que fazer X, assim, e 10 milhões de reais, que não é muito. Mas isso, dependendo dos bairros, pode ser um predinho na Vila Nova Conceição, ou pode ser um predião na Cracolândia. Assim. Mas isso dito, enfim, esse limite colocado, a gente gosta de pensar que poderíamos ser capazes de comprar tudo em qualquer prédio, que esteja nessa situação de desvalorização. Porque é isso, tailor-made, projeto por projeto, uma costura, e eu gosto de pensar assim. Então, obviamente vai ter alguns bairros que vão ser mais amigáveis para empreendedor. Agora a gente está fechado com um projeto na região da Santa Efigênia, que a gente já fez um projeto lá que foi bem complexo, sim, e de novo, dá um pouco de quase de preguiça, assim, de voltar a enfrentar todos aqueles problemas e tudo aquele que era. Mas, olha, acho que esse negócio nosso, e foi o nosso, acho que da Isadora, de todas as pessoas que estão nesse, ele é um negócio de missão. Porque, sinceramente, você não tem nenhum negócio fácil, né? Mas se você quer empreender, está com tua mala aqui, bom, eu vou empreender, sou um cara bem formado e tudo, não é óbvio fazer isso. Tem um monte de coisa para fazer. Então, a gente acaba tendo uma militância, eu acho, nesse negócio. E então eu me sinto praticamente responsável assim, por ser capaz de fazer projetos em algumas regiões. Então, a maneira de desenvolver projeto é muito assim: encontrar um prédio que tem alguma coisa de interesse, que dá para comprar, que tem muita também gente que quer muito mais dinheiro do que a gente poderia fechar uma conta, então também esse é um filtro bem importante. Se a gente vê que tem pessoal razoável, com expectativa, faz conta mesmo, que é uma minoria, na verdade, infelizmente, dos projetos, mas é mais por aí. A gente começa mais o que dá para comprar. Dá para comprar, então aí a gente vai desenvolver o projeto, a gente traz arquitetura de maneira muito rápida nos projetos, a gente costuma contratar conceitual de arquitetura, inclusive antes de assinar um termo de opção, um compromisso, porque o próprio arquiteto ele vai ajudar muito na questão de pensar os espaços, de definir até a programação. A gente tem internamente um time que é capaz de pensar assim, de olhar a questão de prefeitura, a questão de bombeiro, a questão de mercado, e meio que fazer um molho com isso tudo para começar a desenhar um projeto. Mas o projeto ele sai bem assim, começa por uma visita, começa por uma reunião com o proprietário. Existe uma certa empatia ou existe uma certa interesse comum, vou dizer, de fazer um negócio acontecer. Não, maravilha, né? E a gente tem vários arquitetos urbanistas que ouvem aí o podcast. Acho que o arquiteto tem uma vantagem, digamos assim, de ter um olhar de potencial, né? O que é possível fazer com um prédio que talvez outras especialidades não têm. E até
até seria uma das minhas perguntas, né, para vocês, de o quanto bons arquitetos no time são importantes nesse processo de investigação, né? Se vocês poderiam comentar um pouco mais sobre isso. O nosso caso é muito diferente, né? Porque como a gente faz muita conta financeira e a gente não está focado num ativo específico e sim numa tese muito maior, a gente não embarca arquiteto no começo, a gente faz toda a parte de viabilidade financeira baseada em contas muito grosseiras e muito preliminares, porque é isso que define a viabilidade do negócio e se dentro do racional que o proprietário espera, eu tô perto ou tô longe de comprar, porque assim, tem prédios no centro que o proprietário pede 5, 6 mil reais no metro quadrado e que não adianta, pode ser o prédio mais fantástico do mundo, eu nunca vou conseguir viabilizar o meu produto quando eu tenho um interlocutor que tem uma expectativa de preço muito fora. Então, a gente primeiro faz essa viabilidade econômica de forma muito grosseira, então assim, o pior dos cenários eu consigo fazer isso aqui dentro. Tem viabilidade? Tem. Eu consigo fechar esse acordo com o vendedor? Consigo. Tá bom, então agora vamos parar e vamos olhar isso aqui com calma, porque a gente tem hoje 200 prédios mapeados na região, né, de prédios ociosos, ou a venda, né, efetivamente a venda, e para eu separar dos 200, qual eu vou gastar um pouco mais de energia, eu quero ser um pouco mais assertiva no ponto de vista de retorno, porque como a gente também está direto com os investidores e com a expectativa deles de rentabilidade, por mais que eu seja apaixonada pelo prédio, a gente chegou a perder um prédio, né, recentemente, um prédio super bacana, queria muito fazer, mas o investidor falou, não gostei. Então tem que ter um pouco a gente faz um pouco esse caminho por conta de ser uma tese de escala, por conta de querer fazer vários, a gente não dá uma atenção tão maior prédio a prédio nessa primeira fase de prospecção, né? Uma vez que eu já tenha um acordo financeiro, um projeto embarcado, uma proposta assinada, aí sim a gente coloca um time de arquitetura para realmente pensar nos espaços, pensar no produto, e o produto também, na verdade, ele é o mesmo, né? Ele é mais padronizado, mas diferente do Maxime, que tem usos diferentes, visão diferente para cada tipo de prédio, dependendo do prédio. Nosso produto é aquele lá, tem que ver como é que ele encaixa dentro do que existe fisicamente do prédio. E isso acho que é uma diferença muito grande de processo de investimento. Exatamente. A gente agora está com um projeto na Praça da Bandeira, né? Que a gente optou lá por manter os apartamentos do jeito que eles tinham sido planejados pelo arquiteto original, nos anos 50. Nós somos apartamentos de 140 metros quadrados na Praça da Bandeira. Sinceramente, não é tanto padrão. Mas isso eu acho legal, na verdade, no retrofit. A provocação aqui que eu posso fazer para a Isadora nisso, então, que você tinha falado, Antônia, essa questão do porquê do retrofit, porque a questão do sair mais barato, acho que pode ser que saia um pouco mais barato, mas também não é tão óbvio assim do que eu estou vendo. Sai mais rápido, também não é tão óbvio, porque a gente está falando da questão de aprovações, esses aprovar rápido dos novos, também os métodos construtivos atuais, em 24 meses, desde a compra de terreno, você tem um prédio operando. Então, retrofit às vezes vai ser 1 ano e meio, mas também não é uma coisa tipo, entre 1 e 10 anos de diferença. Não sei se faz uma diferença tão gigante. Então, enfim, eu acho que é isso, mas com certeza é uma maneira diferente de olhar. Mas eu acho que quando você tem um produto, a pessoa fazer uma apartamento de 30 metros quadrados, assim, acho que a tentação rapidamente é de construir, porque você vai encontrar terrenos super bem localizados, qualquer lugar da cidade, e você vai conseguir produzir um metro quadrado, talvez que vai ser mais no gosto das pessoas, inclusive, né, pelo menos do gosto das pessoas que estão dispostos a pagar mais caro, porque você vai ter uma piscina, por exemplo, uma coisa muito difícil, como a Isadora estava dizendo. Mas acho bem interessante, porque é um approach muito diferente. A gente entra no mesmo prédio, mas vai olhar as coisas diferentes. Eu penso praticamente ao contrário. Eu penso como que eu consigo fazer o menos possível. Essa é sempre a primeira coisa que eu penso. Eu entro lá, num prédio de conjuntos comerciais na C, que eu acho que ou na República, que a procura é muito baixa, nosso mercado é totalmente detonado. Mas eu não posso me impedir, quando eu entro lá, de pensar, será que funciona os conjuntos comerciais? Se eu reformo de maneira legal, será que eu consigo, se eu compro esse preço, se eu consigo fechar uma conta? Aí geralmente não fecha. Aí vou puxar um degrau, né? Então vou juntar todos os conjuntos para fazer uma laje. Funciona? Não funciona. Então vou fazer apartamentos. E aí pode até acabar no mesmo resultado da Isadora. Mas o processo é um pouco diferente. O processo, acho que a gente tenta, até por esses perrengues assim que a gente está falando das aprovações, etc. Para mim, quanto mais simples, melhor também. Quanto menos eu mexo com o que já foi aprovado, mesmo que foi 100 anos atrás, pelo menos eu tenho um embasamento assim, legal, né? Que eu posso usar. Então eu tenho essa
tendência em tentar ser um pouco mais simples nos projetos. E por isso eu nem tenho certeza que eu faço retrofit. Às vezes eu faço só reformas, não sei. Eu até faria um adendo aqui que o nosso produto, ele não é um produto de tipologia, né? Eu não tenho uma tipologia, uma metragem específica. Eu tenho um valor-alvo de aluguel. Então, é indiferente para mim se ele tem 20, 25, 30 ou 40 metros quadrados. O que importa é que a gente, de novo, como é uma tese de escala, eu preciso ter um valor que seja acessível e que eu consiga trazer bastante gente para morar no centro. Então, não adianta eu querer maximizar e fazer o prédio mais bacana que eu vou conseguir cobrar mais caro, porque eu não vou conseguir cobrar mais caro por 200 prédios. Eu vou conseguir cobrar mais caro talvez por um, e aí talvez tenha até outras pessoas mais qualificadas para fazer este um prédio muito bacana ser muito mais caro. O que eu quero é realmente popularizar, trazer bastante gente para morar no centro, que a nossa visão é que, assim, eu sou super crítica à palavra de revitalização do centro, porque eu acho que não tem bairro em São Paulo com mais vitalidade do que o centro de São Paulo. Ele tem, obviamente, uma questão de requalificação, uma questão de zeladoria, a questão dos prédios vazios, tem questões sociais também fortes na região, mas não dá para dizer que é uma região sem vitalidade, né? Então, o que a gente acha que falta é mais gente morando, para ter mais gente gastando, para ter mais dinheiro circulando e gerar PIB para a região como um todo. É muito interessante as abordagens distintas e, enfim, acho que faz todo sentido com a proposta de cada um de vocês, que cada um está tentando endereçar. Uma pergunta que eu tenho em relação a essa busca inicial, né, por edifícios, esse filtro que vocês fazem, é se tem algum limite, digamos assim, em relação ao estado da edificação, né? Porque a gente sabe que, principalmente nos centros das nossas cidades e de São Paulo também, tem desde um edifício que está desocupado, mas que está em uma condição boa, né, que com pouco, digamos assim, pouco investimento, né, você poderia colocar ele em dia, e tem outros que precisa, sei lá, trocar tudo, né, trocar as esquadrias, trocar todas as instalações, todo o sistema de climatização, né, enfim, elevador, isso é um impedimento ou depende, digamos assim, do preço que o prédio está sendo vendido, né, e enfim, se for realmente um preço baixo por metro quadrado, isso ainda né, é um caminho a ser perseguido, né, embora seja uma obra numa escala muito maior. Como é que vocês veem esse aspecto, assim, do tamanho do passo que tem que se dar para fazer um retrofit? Não, acho que a única coisa que poderia inviabilizar o projeto seria mais do lado estrutural. E pelo menos na minha experiência, eu nunca vi um prédio que tenha uma estrutura comprometida. Até porque antigamente não tinha tanto software, etc. Não tinha. Então o pessoal meio que sobrecarregava a estrutura, né? Hoje as estruturas são muito mais leves do que nos prédios antigos. E, enfim, sem ser técnico, assim, não me parece que seja um grande problema comum, né, de ter problemas, de ter prédios com estruturas comprometidas. A questão de instalações, sistema, fachada, etc., eu não acho que seja qualquer impedimento, não. Aí é uma questão mais de conta mesmo. Tecnicamente não é difícil você trocar umas prumadas, você refazer uma elétrica, você trocar elevadores, e tudo isso são conhecimentos técnicos bem padronizados, né? Eu diria até que geralmente as oportunidades de investimento estão mais nesses prédios que estão em piores condições, porque os prédios em piores condições eles não têm muito como ser colocados no mercado, ser comercializados. Não é nem uma questão de preço no certo momento. Se você tem um vazamento contínuo no teu quarto, enfim, aí tem alguns cortiços, não existe, infelizmente, tem uns proprietários que têm tanta noção e que mesmo assim acabam alugando os prédios, condições péssimas de manutenção e segurança, mas não é comum. E nos escritórios, menos ainda. No escritório, mesmo que seja de graça, se o prédio não tem elevador funcionando, não vai alugar, né? Então, eu acho que a mais motivação dos vendedores, dos proprietários em se desfazer, quanto pior o estado do prédio, mais motivado o vendedor está. Então, mas é uma questão de conta, não acho que seja uma questão de viabilidade técnica. Eu acho que é bem por aí mesmo, né? Se você precisa fazer muito reforço estrutural e etc., inviabiliza a conta, ou se você tem algum tipo de patologia, muitas vezes é difícil de quantificar qual que é o custo para reparo disso, porque você vai descobrir as coisas ao longo de uma demolição, ao longo da obra, então
essa primeira análise de estrutura é super, super, super importante, mas a gente também até agora não teve nenhum caso em que a gente desistiu de uma aquisição por conta de estrutura. E aí, quanto mais detonado o prédio, mais fácil é o vendedor entender que o preço está depreciado mesmo. As conversas costumam ser mais fáceis quando os prédios estão mais acabados, mesmo porque a gente sempre projeta num primeiro momento que vai ter que ser refeita toda a infra hidráulica, toda a infra elétrica, toda a parte de acabamento também tem que ser refeita, porque a tipologia está mudando. Então, acaba sendo um ganho se eu tenho eventualmente um elevador funcionando ou alguma coisa assim, do que algo que inviabilize uma aquisição. Não, maravilha. Acho que ficou claro, né? Esse processo todo aí de buscar prédios, né, reformar eles. No caso de vocês, né, pode ser alugado, no caso da Isadora, Maxime vai depender do caso a caso, né? E aí eu acho que a gente pode entrar aí num papo talvez mais conceitual ou crítico até. Tem pessoas que criticam esse movimento, né? Bom, isso vai levar à gentrificação do centro, né? Acho que é um tema aí que eu não poderia deixar de trazer, porque imagino que muitos ouvintes estejam fazendo, né? Bom, a gente está reformando esses prédios, né? Hoje, né, tem muitos deles acabam sendo uma moradia de baixa renda para algumas pessoas no centro, e se isso valorizar, vai tirar as pessoas do centro, né? Como vocês respondem ou endereçam essa narrativa? Acho que aqui do nosso lado, a gente tenta sempre reforçar bastante que os prédios que a gente olha, em geral, eles já estão vazios, né? Então, eu não estou expulsando ninguém da região, eu estou simplesmente criando oportunidade para que novas pessoas venham aproveitar essa região. Porque ele não é uma região riquíssima de infraestrutura, do ponto de vista de transporte, mobilidade, riquíssima do ponto de vista de infra, de cultura, com cinema, museu, super, assim, é muito rica do ponto de vista cultural. Então, a gente tem que poder trazer mais pessoas para usufruir esse espaço, né? Não expulsar pessoas dele. Então, a gente sempre toma bastante cuidado com o nosso produto para ser um produto inclusivo e para trabalhar com esse valor de pacote que eu consiga trazer mais gente e não elitize o espaço que existe, né? Acho que o nosso público-alvo, em geral, são jovens, recém-formados, muitas vezes é a primeira geração de uma família que está fazendo faculdade, então é um pessoal que realmente deixa de estar a 2 horas de distância de um centro comercial, de infra de lazer e etc., para aproveitar um pouco mais a cidade dentro de um contexto de uma vida muito mais difícil que eles tinham antes. Então, a gente entende que o nosso produto ele é muito inclusivo, óbvio, sempre dá para reclamar, né? Mas a gente está tentando trazer um produto que seja bacana para a região como um todo. Sim, eu concordo totalmente com a Isadora. Na verdade, eu acho que o assunto da gentrificação ele é real, mas eu acho assim, muito hipócrita, na verdade, o pessoal que vem com essa tese, porque o centro, enfim, hoje o centro acaba sendo um bom negócio para o pessoal que não tem poder aquisitivo, porque realmente você tem uns imóveis muito detonados que estão mais baratos. Mas vou lembrar que esses prédios, eles não têm AVCB. Esses prédios não têm a mínima condição de segurança para se morar. Então, sabe, o pessoal que defende uma moradia acessível acaba defendendo, acho que, imóveis que basicamente as pessoas estão correndo um risco de vida. Assim. E tem bastante acidente no centro, inclusive. Existem bastante acidentes, existe bastante incêndio. Tem vários prédios prontos a cair na cidade. A experiência do Lago do Paissandu parece que não serviu para tanta coisa, né? E eu discordo que tudo recaia no investidor privado, na verdade. Quando um agente privado vai investir dinheiro, ele vai querer um retorno. E no Brasil o dinheiro não é barato. Isso é um problema talvez bem mais macro do país, né? O dinheiro não é barato nesse país. Então, se você vai investir R$1, você vai querer um retorno bastante expressivo. E então, com certeza, você vai contribuir a aumentar preços. Então, acho que à medida que vai entrar capital no centro, mesmo que o prédio era vazio, aquele prédio está vazio. Mas aquele ao lado também tem uma probabilidade de ficar mais caro. Acho que a gente está muito longe disso, tá? No começo. Agora, teve 4 artigos de jornais falando de um pessoal assim. Então, tem a impressão que o centro virou, mas não é. Até agora, os últimos 8 anos que eu estou aqui,
mim, o meu maior problema é mais capital, é mais arrumar dinheiro. E então, acho que a gente, quando fala a gente, a Isadora, alguns outros, estão meio juntos nesse barco de tentar trazer capital que não iria para o centro. Seja os nossos investidores, os investidores da Isadora e outros, se não tivesse a Isadora batendo na porta para explicar, o pessoal não iria investir. Então, que isso gere algumas externalidades negativas, como aumento de preço e tal, gera. Mas acho que aqui tem que haver uma reflexão mais geral do nível da cidade. E a moradia social não é uma moradia que é um cortiço, não é isso uma moradia social. Uma moradia social é uma moradia que tem exatamente condições do mercado, só que por algum sistema de subvenção, de financiamento, etc., está colocado para o tomador final no preço inferior ao mercado. Mas não é. Então, acho que existe um pouco essa mistura, né, entre o pobre, então ele vai ser expulso, mas ele, mesmo assim, ele tem que ficar no cortiço. Eu discordo. Acho que todos os prédios de São Paulo, todos os prédios do centro têm que receber investimentos, tem que ter AVCB, tem que ter acessibilidade, tem que ter, enfim, mínimas condições sanitárias funcionando. E a partir daí existe uma questão de preço que tem que ser endereçada. E aí cada um vai ter a sua própria sensibilidade. Acho que o produto da Isadora, no caso, é um produto que ela aposta no mercado mais acessível, não porque ela é bonzinha, mas porque ela acha que é onde tem mais mercado, está certo. A gente também está vendendo lá na Praça da Bandeira, optou por deixar um apartamento grande, a gente está vendendo um apartamento por R$3.000 metro quadrado, e posso te assegurar que está comprando lá, não um pessoal super bacana, etc., é um pessoal que está caindo com uma luva aquele produto. Então, a gente tem também um pouco de branco-preto aqui que temos que evitar, né? Mas isso leva, para mim, numa grande reflexão sobre moradia social, que é um assunto que acho que está ainda pouco endereçado na cidade do Brasil, que acho que é um enorme assunto. Eu estava olhando recentemente a prefeitura de Paris, acho que gasta 20% do orçamento dela para moradia social, somente uma cidade, né? Sem falar das regiões, do governo, etc. Então, acho que é mais por aí. Enquanto as pessoas estão querendo afunilar os impostos delas para que a prefeitura possa comprar um apartamento por 100 e alugar ele por 3, com uma reflexão menos econômica. Não, perfeito. Eu concordo com vocês que eu acho que é uma visão talvez universal de que, temos imóveis vazios em áreas muito bem localizadas das cidades, né? Esses imóveis poderiam estar aumentando a nossa oferta imobiliária, né? A oferta de moradia na cidade. E o meu objetivo aqui hoje foi justamente trazer, né, vocês dois para mostrar, olha, como que a gente faz isso então, né? Não existe um passe de mágica, né? São projetos caros, né? Desafiadores, idiosincráticos, né? Cada projeto tem uma história, tem um conflito, tem uma dificuldade regulatória diferente, e acho muito legal a iniciativa de vocês, né, de estarem aqui abrindo alguns dos segredos de vocês, né, de como que vocês trabalham, justamente acreditando que é um esforço em conjunto para dar uso para esses espaços. Acho que a gente está chegando próximo ao final do nosso tempo, e queria, enfim, passar a palavra para vocês, para darem as considerações finais, e, eventualmente, né, fazer uma última pergunta de, o que vocês diriam para pessoas que estão interessadas em, ora, fazer uma reforma, né, ora, investir nesse espaço, né, porque eu acho que tem muitos ouvintes aí que têm interesse no tema, né, sejam arquitetos, sejam pequenos investidores, que, eventualmente, querem saber como participar desse movimento. Bacana, eu acho que aqui do nosso lado das CITAS, assim, a gente está tentando e começando a fazer esforço para também comunicar essa mesma tese que a gente está rodando com grandes fundos para a pessoa física. Então, quem tiver interesse em investir, que gosta desse produto, que gosta de centro, que quer ter aí um dedinho nessa requalificação não, né? Na requalificação dos ativos da região, poxa, no nosso site tem nosso contato, tem lá o botãozinho para falar com a gente direto no WhatsApp, pode entrar em contato, a gente tem muita coisa bacana para fazer. O importante é a gente conseguir encontrar as pessoas que conseguem enxergar isso que tem de bacana na região, né? É um pouco o que o Maxime falou. Para a gente trazer esse capital, foram 4 anos mais ou menos de bater na porta, cada 6 meses, e falar, poxa, vamos fazer, não sei, depois eu vejo, vamos. É muita insistência, né? Acho que de todas as pontas, tanto para o investidor como para os proprietários. Tem negociação que demora 2, 3 anos para fechar, porque o proprietário tem problema, ou ele não está na dúvida, não sabe se quer ou se não quer. Então, tem que ter muita paciência, e quanto mais gente a gente conseguir ter com esse
olhar, próximo, com vontade de fazer esse investimento, mais a gente consegue destravar as coisas na região e mais bacana vai ficando na região. É www.citas.com.br. Então, assim, a empresa em si, ela está rodando ainda de forma quase de fachada, né? O nosso primeiro prédio foi comprado na semana passada. A expectativa é que ele seja entregue em 10 meses, mais ou menos. É um prédio super bacana na Praça da República. São 9.500 metros, 277 unidades, 305 camas. Então, é um projeto bem, bem grande que a gente está tocando agora. Mas tem várias outras coisas bacanas. E assim, o site está lá muito mais por uma questão atual de montar base de dados, mostrar um pouquinho a nossa marca, mas a gente não tem nenhum produto que é necessariamente o que a gente quer entregar no site hoje, mas o nosso contato está lá, a gente já tem um atendimento montado, então entrem, por favor, em contato, vamos trazer mais gente para investir no centro também, porque acho que isso é bom para todo mundo e é super importante para a cidade. Bom, eu agradeço o convite, acho que é uma ótima conversa. Quanto mais esse assunto ter o interesse das pessoas, que mais ele vai viver, mais ele vai se desenvolver. Então, acho muito, muito interessante, muito positivo. Eu estava dizendo antes que a questão principal, acho que é a questão do dinheiro, do capital. Tem muitas pessoas ou pequenas empresas que têm ideias boas, projetos, no Brasil inteiro, na verdade, não somente em São Paulo, não somente no centro de São Paulo. São Paulo e as outras cidades do Brasil são lugares em movimento, ainda em crescimento, muitas vezes, e que estão ainda encontrando as suas formas finais, né? Acho que São Paulo, principalmente, acho que é uma cidade que está ainda acontecendo. Não tenho certeza, acho que ninguém sabe exatamente como será a cidade daqui a 50 anos. Da mesma maneira que alguém 50 anos atrás, se ele viesse a cidade hoje, ele ficaria muito surpreso. Ou as pessoas que conheciam a cidade nesses anos estão ainda assim, muito surpresas por onde foi, né? Então, acho que o nosso trabalho, ele acaba sendo um trabalho que tem impacto. Hoje, da mesma maneira que a gente fala muito do retrofit do centro, fala-se muito também do Arco do Jurubatuba, que é um macro projeto na margem do Pinheiros, né, perto do autódromo, e que também é uma região de nova centralidade, né? Então, eu acho que o empreendedor privado, ele acaba tendo impacto nas coisas que vão acontecer e aonde estará a cidade no futuro. Então, todas essas ideias que as pessoas têm, acho que quanto mais esse assunto for crescer, mais as pessoas vão encontrar financiadores, vão encontrar investidores interessados em fazer acontecer, e acho que é um potencial de grande impacto. Então, é isso, a minha conclusão final. Maravilha. Isadora, Maxime, foi um prazer conversar com vocês e realmente obrigado pela participação. Obrigado. Muito obrigado, Antoni, Isadora. Tchau, tchau. Obrigada a vocês, pessoal. Tchau, tchau. Nesse episódio, conversamos com Isadora Rebouças e Maxime Barkatz. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com/apoie. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Este episódio é oferecido pela Loft, uma empresa que chegou para facilitar o mercado imobiliário de compra e venda de apartamentos. Tudo muito simples. Quer vender? A Loft anuncia seu apartamento para milhões de pessoas. Quer comprar? Temos assessoria imobiliária e análise jurídica gratuita. Se quiser, você resolve tudo de um jeito digital e, o mais importante, com 100% de segurança. Então, você que está em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Porto Alegre, pensou em comprar ou vender seu apartamento? Acesse loft.com.br.